Gravar aqui. Já está gravando, então, boa noite formalmente. Hoje eu quero tratar com vocês, vamos dizer assim, talvez seja uma última aula. Boa noite, professor. Boa noite, Janaína, tudo bem? Deu Tudo tudo certo lá certo? no trabalho agora, né? Sim, sim. Obrigada. Imagina, que isso. Eu que peço desculpas pela... Não sei o que aconteceu, mas que bom que a gente conseguiu resolver. Boa noite também. Mas deve estar dando algum problema na plataforma, professor, porque não é, o seu não é o primeiro, não. Já teve outros problemas também, então deve ser a plataforma em si. Eu pensei em lançar no Jacad também, mas agora com o WhatsApp lá, eu acho que facilita para todo Uhum. mundo. Boa Aham. noite também, Edilene, que entrou. Então, Boa vamos lá. noite. Hoje, talvez, a gente vai caminhar para uma aula, vamos dizer assim, um pouco mais teórica, mas o que eu quero chegar com vocês é que amanhã, ou talvez amanhã e segunda-feira, a gente trabalha muitos exercícios para a gente entender como que funciona isso na prática, porque, via de regra, provas, concursos, acabam caindo muito mais a questão, não muito mais, mas cai bastante a questão prática e a gente precisa entender como que funciona isso daqui na prática, né? A gente já trabalhou algumas questões em relação ao cônjuge, em relação à meação, só que eu vou montar uma, vamos dizer assim, um método que eu tenho de resolver as questões como sugestão para vocês, como uma forma de estruturar todas essas informações que um cabeçalho de uma questão que envolve sucessões acaba trazendo, né? Porque geralmente tem uma infinitude de informações, algumas informações são totalmente desnecessárias, e a gente precisa localizar quais informações são necessárias, fazer uma divisão, colocar, porque essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, é fazer um grau de parentesco com essas pessoas, depois verificar quais são esses bens que foram deixados por esse eventual decujus. Esse decujus tinha um companheiro, uma companheira, um cônjuge? Não. Se tinha, geralmente os exercícios acabam trazendo, boa noite, Alisson, acabam trazendo ali essa pessoa geralmente casada ou envolvida em uma união estável para se fazer uma distribuição da meação para depois a gente fazer a divisão do patrimônio. Então amanhã a gente vai trabalhar muitos casos e aqui acho que a gente vai acabar gastando 2 aulas só trabalhando casos de forma mais específica, tá? Pois bem, na aula passada a gente estava trabalhando, eu trabalhei um ponto bem específico acerca da abertura da sucessão, que eu falei para vocês que a abertura da sucessão é algo que a pessoa morre, só que ao mesmo tempo que a pessoa morre, acaba nascendo um direito para os herdeiros, né, em relação a esse patrimônio deixado por essa pessoa falecida, que a gente denomina de herança, né? Eu falei para vocês que para existir essa abertura da sucessão são necessários, na verdade, 2 requisitos, 2 pressupostos, quais sejam: o primeiro pressuposto, uma existência de um herdeiro legítimo ou um herdeiro testamentário no momento em que ocorreu a eventual morte dessa pessoa, e também o segundo pressuposto, que seria a existência de um patrimônio desse falecido. Então, a herança ela não vai se transmitir quando não tiver nada para ser transmitido, né? Então, existe também uma necessidade de existir um certo patrimônio para além das dívidas dessa pessoa, para se fazer um sentido de se fazer uma abertura da sucessão, para se fazer um processo de inventário, tá? E eu falei para vocês também na aula passada de um princípio que foi criado pela doutrina francesa, que é um princípio bem específico, que ele é aplicado aqui para sucessões para todos, né, dessa ordem de vocação hereditária, só não é aplicado para o Estado. A gente vai entender como que o Estado aparece na sucessão, só que traduzindo de forma bem rasa para vocês, quando a gente tem ali, olha para baixo, não tem descendentes, olha para cima, não tem ascendentes, olha para o lado, não tem cônjuge, não tem companheiro, e olha para os colaterais e também acaba não aparecendo a figura desse colateral, esse Estado ele pode se tornar um proprietário desse bem deixado, por essa herança deixada por esses decujos, né? Para o Estado, esse princípio da Saicine ele não prevalece, porque, na verdade, existe um processo dentro da própria declaração de vacância desses bens, e enquanto não for declarada essa vacância dos bens, a gente chama de herança jacente. Só que deixem isso para um pouco mais de tempo, que a gente vai entender como que funciona a questão da herança jacente, a vacância, a declaração de vacância para o Estado. Mas eu quero falar para vocês, desde já, e vocês têm que ter isso em mente, que
o princípio da Science não se aplica à figura da fazenda pública, do Estado, tá? Então, já fica isso, isso já tem que ficar registrado aí na cabeça de vocês, tá? E outra coisa também que eu já posso adiantar em relação ao Estado é que o Estado ele não pode renunciar a essa herança deixada por eventual falecido, eventual falecida, tá? Por quê? Porque existe um bem público acima de tudo, né? E como se trata de um bem público, um patrimônio que vai ser ali deixado para a sociedade, não existe a possibilidade de renúncia pelo ente estatal, tá? Por essa fazenda pública, pelo Estado. Mas fiquem tranquilos que a gente vai estudar vacância e herança, declaração de vacância e herança jacente nos próximos capítulos, mas eu só quero falar que não se aplica o princípio da Science para o Estado, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero, antes da gente trabalhar um pouco de direito de representação, que é algo muito importante na aula de hoje, eu quero aproveitar para fechar a aula passada, tratar um pouco do princípio da Science. Eu falo Science porque já está aportuguesado, né? Já é um termo que se utiliza mais aqui com essa forma de se expressar, né? Science. O princípio da Science... Oi. Esse princípio da Science aí, a gente pode falar que os herdeiros vão ter apenas a posse do bem, né? Eles não podem administrar. Não, então, eles podem ter atos de administração sobre esse bem. Só que a propriedade só vai ser transmitida a partir do momento da partilha do inventário, né? Então, dentro de possuidores, e lembra daquela figura que a gente diferenciou de possuidor, de usufrutuário, enfim, dentro dessas variações que a gente tem para esse herdeiro, aí sim ele pode ter atos de administração. Por exemplo... Não, concordo, mas eu falo assim, não tem outro dentro hoje, pelo menos que eu não saiba, outra maneira dele administrar, a não ser que faça uma escritura pública, nomeação de inventariante, que dê o início do inventário, porque só do cara falar que ele é o herdeiro, se não fez nada, ele não consegue resolver nada. Sim, ele pode resolver sim, ele pode tomar atos, por exemplo, uma ação de reintegração de posse, ele pode tomar uma emissão na posse, ele pode tomar atos como possuidor. Mas, de fato, para se tirar, por exemplo, algum extrato em banco, alguma coisa nesse sentido, somente com esse termo de abertura de inventário... Vou te dar um exemplo. Ele não coloca nem energia da Copel, nem Sanepar hoje mais. Sim. Assim, é o básico. Não consegue colocar. Não, porque ele não se consegue... ele não tiver ação... ele não consegue colocar. Até mesmo para essas questões que você trouxe de energia, tem casos até mais radicais, vamos dizer assim, que se exige até mesmo a finalização da partilha. Então, mesmo com o termo de abertura de inventário, você não consegue resolver algumas coisas. Você só consegue resolver isso com a partilha. Junta comercial, Copel, quando você vai fazer tem um contrato de cessão de uso, quando passa aquelas antenas, você não consegue fazer isso até a finalização do inventário. Isso é norma da Copel, enfim. Mas, de fato, se abre a sucessão, esses herdeiros, eles passam ali a usufruir, de certa forma, desses bens deixados pelo decúbito, porque, de forma alguma, esse bem pode ficar sem titularidade, então, até mesmo para responsabilização dentro de questões fiscais, etc., alguém tem que ser responsável, dentro da figura do espólio, que é uma figura que a gente não tem aquela personalidade jurídica, né? Ou seja, aquela massa falida, entre aspas. A figura do espólio é a mesma figura do que a massa falida. Então, esse princípio da Science, ele vem para consagrar algumas garantias para essa massa deixada que a gente chama de herança, né? Então, de fato, tem algumas não, a maioria das coisas você não vai conseguir fazer enquanto não finalizar a partilha do inventário. Ou um alvará judicial dentro das regras possíveis, mas o princípio de Science, né, ele vem consagrar essa questão da sucessão hereditária e dessa transmissão de forma automática desse patrimônio deixado para os herdeiros dentro desse movimento que significa, como eu falei para vocês na etimologia da palavra, agarrar, prender, se apoderar desse bem. Né? Você tem que ter alguma forma de, por exemplo, conseguir uma reintegração de posse mesmo sem a finalização de uma partilha. Né? Imagina, tem processos de inventário judicial que eu tenho conhecimento que tramitam isso comum, tá? 10, 20 anos. Então, a gente não pode esperar essa partilha, né? A gente precisa dessa transmissão automática. Ou seja, o princípio da Science, se a gente pudesse
transformado aqui em alguma questão mais prática, lembrando que na etimologia ele tem esse termo de apreensão, né? Seria uma apreensão possessória. Então, a saicine vem consagrar a nossa apreensão possessória de determinado bem. E o que isso quer dizer? Quer dizer nada mais, nada menos do que essa pessoa entrar na posse de um patrimônio alheio. Esse patrimônio alheio é esse patrimônio deixado por esse decujus. Então, vem esse herdeiro, né, que a gente chama de herdeiro, esse herdeiro ele acaba entrando nessa posse e dentro desse movimento de entrada na posse, a gente pode dizer de uma apreensão possessória, né? Então, isso serve tanto para bens, quanto para direitos, quanto para obrigações. Obrigações não se extinguem com a morte desse particular, né? Basta lembrar que, por exemplo, quando a gente está dentro da figura contratual, se a pessoa, na figura do proponente, né, dentro daquela fase em que a pessoa já fez a proposta de um contrato, via de regra, se ela falecer, os herdeiros têm que honrar com esse contrato. Então, a gente tem não somente a figura da transmissão dos bens, mas de direitos, obrigações, que não vão se extinguir com a morte desse titular, né, desse decujus, dessa pessoa que faleceu. E esse princípio da saicine, ele vem tentar colocar um tampão, colocar assim, evitar uma própria cefalia do nosso patrimônio, né? A gente tem que ter um titular desse patrimônio, pelo menos um possuidor desse patrimônio. Talvez titular seja um termo equivocado, mas uma pessoa que consiga fazer ali esse uso dessa posse, desse patrimônio, né? E vai, por exemplo, novamente, aqui num exemplo que é mais clássico nessa questão da aplicação da saicine, nessa figura de ações possessórias, né? Então, dentro dos direitos reais, por esse princípio, a gente consagra as possibilidades dos herdeiros ajuizarem ações possessórias com legitimidade ativa sem discussão nenhuma, né? Mas isso se justifica também dentro da regra que a gente já estudou, do artigo 6º, do artigo 7º do Código Civil, que a nossa pessoa natural, a nossa existência da pessoa natural, ela vai terminar com a morte, né? E essa pessoa natural, ela termina com a morte, mas direitos e obrigações dessa pessoa natural que faleceu não necessariamente terminam com a morte dela, né? Então, o patrimônio dessa pessoa, enfim, todas essas questões, ela não é mais dessa pessoa, passa a figura da herança, passa a figura dos herdeiros. Mas entendo que a gente precisa encerrar uma relação jurídica subjetiva, que é a relação entre esse antigo proprietário, entre esse antigo possuidor, que é o falecido, e o nascimento de uma outra relação subjetiva, que é essa relação subjetiva dos herdeiros em relação a essa herança. Então, outra coisa que vale destacar é que aqui a gente está tratando basicamente de herança decorrente de inventário judicial, mas também é plenamente possível a aplicação do princípio da saicine quando a gente estiver diante de titulares dentro da questão do testamento. Então, se houver ali um testamento, alguma coisa assim, os herdeiros, que são os herdeiros testamentários, eles também se tornarão titulares desse percentual da herança que foi deixado a eles, né? Então, esse princípio da saicine consagra tanto os nossos herdeiros necessários, na nossa sucessão tradicional, quanto na sucessão testamentária, né? Então, a gente tem essa figura e essa consagração do princípio da saicine para garantir estas questões. Tranquilo? Então, agora eu quero começar a trabalhar uma outra figura do nosso direito das sucessões, que é extremamente importante, que é o nosso direito de representação. Provavelmente vocês já ouviram dizer alguma coisa sobre direito de representação, eu imagino, mas esse direito de representação, antes da gente entender, a gente tem que entender duas figuras distintas das nossas sucessões. A primeira questão é que, dentro da nossa doutrina, se classificam ali herdeiros, do que a gente chama de herdeiros por cabeça e herdeiros por estirpe, tá? O que são herdeiros por cabeça e o que são herdeiros por estirpe, tá? Primeira coisa, via de regra, os filhos, dentro de uma mesma classe de descendentes, né, eles sempre herdarão por cabeça.
E os outros descendentes, né, netos, por exemplo, bisnetos, etc., eles herdam ou por cabeça ou por estirpe, tá? A gente vai entender isso. E isso vai variar conforme o grau de parentesco entre determinado descendente ou outro descendente, tá? Isso é uma regra que está prevista no nosso Código Civil, dentro do artigo 1835, tá? Vamos lá. A Giselda Hironaka, uma professora da USP, ela vai tentar trazer para nós uma forma muito mais didática que eu consegui encontrar para explicar para vocês o que seria esses herdeiros por cabeça ou os herdeiros por estirpe, tá? Então, a gente vai falar em herdeiros por cabeça a sucessão, ou seja, então, por cabeça, a sucessão em que a herança se reparte um a um no sentido de cada parte vir a ser entregue a um sucessor direto. Então, a gente tem uma distribuição um a um dessa parte que será entregue para um sucessor direto. Essa é por cabeça. Então, feita por cabeça, a gente tem uma outra via, que é a da estirpe, né? E a sucessão, a gente vai trabalhar dentro da modalidade por estirpe, quando essa herança não se reparte um a um relativamente aos chamados a herdar, mas sim na proporção dos parentes de mesmo grau vivo ou que, sendo mortos, tenham deixado prole ainda viva. Por que eu estou falando dessa questão por estirpe? Porque aqui vai aparecer gritantemente a figura do direito de representação. Por quê? Entenda essa parte, por estirpe. Ou que, vírgula, sendo mortos, vírgula, tenham deixado prole viva. Por que eu estou falando isso? Imagine, né? Não seria muito justo, e o nosso código, nosso legislador, já há algum tempo prevê isso, de que aqueles filhos, né, via de regra, que falecem antes da morte dos pais, não têm a possibilidade de receber o seu quinhão em relação ali à sua prole, né? Então, não fazia muito sentido essa ausência, né, dessa possibilidade desses netos herdarem essa parte que seria devida ao seu pai ou a sua mãe, dentro de todas as possibilidades possíveis, tá? Então, o nosso legislador constatou isso e aí apresentou o que se denomina direito de representação. Então, somente para a gente fechar a ideia da por cabeça e por estirpe, imagina, se nós, dentro de um caso hipotético, né, dois filhos do falecido ali, que são irmãos, são chamados a herdar, eles sucederão por cabeça. Sendo os herdeiros, né, um filho e um neto do falecido, o primeiro ali vai herdar por cabeça e o último, ou seja, o neto, vai, dentro do que a gente chama de direito de representação, vai herdar por estirpe. Então, o filho, que é esse sucessor direto, ele herda por cabeça, mas, em decorrência do falecimento desse irmão, desse filho que está herdando, mas que tem um sobrinho, vamos dizer assim, esse sobrinho, ele acaba entrando por direito de representação, ou seja, ele vai representar o pai dele, falecido, nessa herança deixada pelo seu avô. Para o filho, herança ali por cabeça e para o neto, herança por estirpe, tá? Então, aqui, dentro desses exemplos, a gente acho que imagina que eu consigo exemplificar o que seria cabeça e o que seria estirpe. Direito de representação. O que seria o direito de representação? O direito de representação, ele está previsto na nossa legislação e nada mais é quando a nossa própria lei, ela chama outros parentes determinados dentro desse inventário, dessa sucessão, a suceder em todos os direitos em que ele, no caso, um pai, uma mãe, algum outro herdeiro necessário direto, sucederia se vivo fosse. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem uma figura de uma pessoa que faleceu antes de uma outra pessoa que ela teria direito de receber uma herança e essa pessoa deixou, por exemplo, descendentes. Caso mais comum, imaginemos, a gente tem um avô, esse avô tem um filho A e um filho B.
O filho A, ele falece, deixando o filho C. Esse filho A falece antes do avô falecer. Antes do avô falecer. Então, o filho C, ele vem, dentro do que a gente denomina de direito de representação, representar a figura do pai A em relação a essa herança deixada pelo avô quando o avô falecer. Então, o direito de representação nada mais é do que o chamar de outra pessoa, né, de outro parente, para suceder o falecido em todos os direitos que esse falecido tinha ali para ele, tá? Isso é uma regra, isso está exposto no Código Civil, no artigo 1851. Para a gente tentar traduzir aqui também para vocês, isso tem uma influência gritante do nosso Código Civil português. E o nosso Código Civil português, dentro do artigo 2039, ele vai falar para nós, ó, dá-se a representação sucessória quando a lei chama os descendentes de um herdeiro ou legatário a ocupar a posição daquele que não pôde ou não quis aceitar a herança ou o legado. O que se diferencia do conceito português para o conceito brasileiro é a figura do legado. A figura do legado a gente vai estudar bem mais para frente, mas aqui a figura do legado para o direito português aparece como uma sucessão testamentária. E no direito brasileiro, isso não se aplica. Na sucessão testamentária, não é possível o direito de representação. Tá? O direito de representação aqui no Brasil só existe no âmbito da sucessão legítima, tá? Então, não se aplica ao inventário, não se aplica à sucessão ali testamentária. Mas o conceito é muito bom do Código Civil português. Então, vale até a pena, numa tentativa de construção conceitual, transcrever o artigo 2039 do Código Civil português, mas riscando ali a figura do legatário e a figura do legado, porque são ordens de sucessão testamentária, como eu falei para vocês, não se aplica aqui ao nosso direito de representação. O nosso direito de representação, então, tentando traduzir de uma forma mais objetiva, nada mais é do que um herdeiro substituir um outro herdeiro por força de uma convocação realizada pela legislação. E aqui, no nosso caso, dentro da legislação brasileira, o artigo 1851 do Código Civil. E essa sucessão vai gerar o que a gente chama de sucessão por estirpe, como eu falei para vocês aqui no comecinho da nossa explicação. Tá? O que é a sucessão por estirpe? Ela vai efetivar ali em nome de um outro parente que está em posição sucessória privilegiada. Então, dentro de uma outra tentativa conceitual aqui para eu traduzir para vocês, eu destaco um RESP que veio lá do STJ, se é RESP, veio do STJ, mas veio lá de Goiás, melhor dizendo, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. E o que ele vai falar para nós? E olha que interessante esse arresto. E aqui eu peço desculpas para vocês que eu vou dar uma lidinha aqui nessa parte, tá? A herança por representação tem clara finalidade de reparar o mal sofrido pelos filhos em razão da morte prematura de seus pais, viabilizando por convocação exclusivamente legal, que os netos em linha reta descendente ou os sobrinhos em linha colateral descendente, também denominada linha transversal, possam vir a participar da herança dos avós ou tios, conforme o caso. Então, isso daqui está no RESP 1627-110 de Goiás, da terceira turma, um RESP de 2017. Então, a conclusão desse julgado, que a gente extrai lá do STJ, é no sentido de que o patrimônio que é herdado por direito de representação não vai se integrar o patrimônio do descendente pré-morto. Então, não pode, por exemplo, ser alcançado dívidas desse herdeiro pré-morto. Então, imaginemos que o seu pai falecido, pré-morto, ou seja, antes da morte do seu avô, tenha deixado alguma dívida, alguma coisa nesse sentido, essa dívida não pode ser paga porque você estará representando ele, ou seja, você não pode alcançar essa herança deixada por representação para pagar dívidas. Então, esse direito de representação não vai integrar o patrimônio desse descendente pré-morto, e isso é muito interessante, tá? Então, a gente tem a nossa primeira figura do direito de representação, que é o nosso direito de representação por estirpe, né? Que é o mais tradicional, vamos dizer assim.
Só que a gente tem uma outra figura dentro do direito de representação, que é o direito de representação na linha colateral ou na linha transversal. E existe somente em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando os irmãos destes concorrerem com os demais herdeiros. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o sobrinho vai concorrer com seus tios porque o seu pai é pré-morto. Mas a gente vai entender isso quando eu for trabalhar alguns exemplos mais práticos com vocês, tá? Mas tem o direito de representação dentro do que a gente chama transversal ou colateral, mas também ali da descendência. A descendência geralmente é a figura do avô ou da avó que vem a falecer e o seu filho faleceu, sua filha faleceu antes, né, dele ou dela, e aí sim vem esse neto, neta, representar o pai, e aí a gente vai entender algumas questões também dentro das resoluções dos nossos exercícios, tá? Mas daí, vocês lembram lá da aula de teoria geral do direito civil, da parte geral do direito civil, e lembram do nosso artigo 7º do Código Civil, que é o nosso instituto, melhor dizendo, o artigo 8º. O artigo 7º a gente estudou na aula retrasada, o artigo 8º do Código Civil, que é o instituto da comoriência. O que é o instituto da comoriência, né? A pré-moriência é a questão dessa pessoa que vem a falecer antes, né, que não existe muita discussão, mas a comoriência é quando a gente não consegue identificar qual que foi o momento correto, o momento certo da morte dessa pessoa, e a gente não consegue diferenciar ali nos casos, principalmente entre descendentes e ascendentes, né, como a gente está estudando aqui o direito de representação, se existe a possibilidade de se aplicar esse instituto da comoriência ou não, né? Ou seja, dessa pessoa, desse pai e desse filho que morre ao mesmo tempo, supondo num acidente de trânsito, como um exemplo, acidente aéreo, enfim. Como que funciona isso? E será que esse filho, dentro dessa regra da aplicação da comoriência, teria ou não direito a esse neto, né? Teria direito de representar esse falecido pai em relação a um eventual inventário do seu avô, que não, a gente não consegue identificar quem que morreu primeiro, né? Porque se o pai, enfim, tem implicações diferentes. Entendo que se o pai morreu antes do avô, ele teria direito de representação, senão não teria direito de representação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que dentro de uma regra, de um enunciado doutrinário que foi aplicado, que foi aprovado na nossa 7ª jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, do CJF e do STJ, que foi em 2015, foi reconhecido, dentro do enunciado 610, da possibilidade de direito de representação aos descendentes e aos filhos dos irmãos ali, dentro da possibilidade da comoriência, tá? Ou seja, dentro da morte simultânea, existe a possibilidade de se aplicar o direito de representação pela impossibilidade da gente identificar quem foi que faleceu primeiro. Então, a gente usa uma regra de muito bom senso, e aqui se tem a aprovação do enunciado 610 do CJF/STJ. Então, aplica-se o direito de representação nas possibilidades de comoriência, ou seja, naquelas impossibilidades de você identificar quem faleceu primeiro, tá? Então, independentemente de qual é a forma de direito de representação que a gente vai trabalhar, seja descendente, seja colateral, transversal, a gente tem que lembrar que os representantes eles só podem herdar de tal forma o que essa pessoa que faleceu, que ela está representando, fosse viva. O que eu estou querendo dizer assim? Ela só vai ter direitos a receber como essa pessoa fosse viva, tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Esse quinhão que seria destinado a esse filho pré-morto, via de um exemplo, essa pessoa pré-morta que tem direito a essa herança, essas pessoas que irão representá-lo terão direito, mas terão direito somente ao quinhão possível a esta pessoa, tá? Então, vamos aqui tentar trabalhar alguns exemplos práticos com vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui um quadro branco, rapidinho.
Já estão vendo o quadro branco aí? Perdi o quadro branco. Espera aí. Tecnologias. Tá vendo o quadro branco aí, alguém? Eu tô vendo. Maravilha. Então, vamos imaginar aqui. Cadê? Desenhar. Então, vamos lá. Imaginemos o seguinte. Essa figura A tem o filho B, o filho C, o filho D e o filho E. E aí vamos imaginar que E... Será que eu consigo pegar aqui? Deixa eu ver. Esse filho E é pré-morto, ou seja, ele faleceu antes do falecimento de A. Só que esse filho E, antes dele falecer, ele deixou duas figurinhas aqui. Ou seja, F e H. Então, A tinha filho B, C, D e E. Imaginemos que E é pré-morto, ou seja, vou colocar aqui, pré-morto. Só que ele deixou filho F e filho H quando do seu falecimento. Então, A deixou um patrimônio, dentro dessa hipótese que a gente está trabalhando aqui, em que somente os filhos, né, herdarão. Então, vamos imaginar, o filho B, quanto que ele teria? Se F e H está representando esse pai E dentro da proporção que seria devido a ele, B herda 25%. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. 25%. C, 25%. D, 25%. E E herdaria também 25%. Para fazer essa integralidade desse patrimônio, desse 100%. Mas como o E é pré-morto, ele não vai herdar esses 25%, porque ele é falecido. Quem é desses 25% é F e H, dentro do que a gente chama de direito de representação. Então, aqui a gente tem a nossa figura do direito de representação, em que F herda 12,5 e H também herda 12,5. Deu para compreender? Tranquilo? Não tranquilo? Estão me ouvindo? Alguém está aí? Tranquilo, professor. Maravilha, obrigado, Edilene. Então, entendemos, né? A, B, C e E falecidos. Agora vamos trabalhar um outro exemplo aqui. Vamos apagar isso daqui. Ô, professor, Oi. só para lembrar do outro negócio, quando a gente estudou lá que a nora não pega o patrimônio do sogro, mas nesse lado, se os menores, se os netos aí forem menores, é ela que vai administrar, né? Ela administra, sim, poder de família. Ela administra. Agora, tem uma discussão muito grande, até mesmo de prestação de contas em alimentos. Então, imagina, se não pode pedir prestação de contas aqui, também pode. Mas, lembrando que ela vai administrar aqui a nora em relação aqui a esse sogro, eventual sogra, mas
sempre a figura do cônjuge concorre com os demais herdeiros, né? Então, dentro desse exemplo que você me trouxe, é perfeito. Dentro do poder de família, em que esse pai ou essa mãe falece, o poder de família passa a ser ali, entre aspas, unilateral desse genitora vivo, né? Então, é isso mesmo, tá, Alisson? Tranquilo? Professor, Oi. tem uma amiga minha que não está conseguindo entrar na reunião. É porque eu começo a compartilhar aqui, eu perco aqui. Vixe, como é que veio aqui? Desculpa. Foi a Beatriz, eu acho que eu deixei uma vez ela para fora. Obrigado, Mayara, por avisar. Nada. Então Porque tá. não aparece, começa a ficar tudo... Aham. Não, Beatriz, tudo bem. Beatriz, desculpa, viu, Beatriz? Peço perdão pelo vacilo. E agora? Vixe, agora eu tô perdido aqui. Meu Deus, como é que eu saio daqui? E agora fica aparecendo. Deixa eu tentar arrastar isso daqui pra... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu interromper aqui rapidinho o compartilhamento. Só patetada, hein? Olha lá. Bem, então, a gente entendeu ali quando, por exemplo, um filho é falecido, né? Mas vamos imaginar um outro exemplo. A gente tem A, e esse A, dentro de uma possibilidade, ele tinha outros 3 descendentes aqui. Ou seja, filho B, filho C e filho D. Então, A deixou aqui 3 filhos. Mas imaginemos que todos esses filhos eram pré-mortos, né? Então, B, falecido. C, também falecido. Maravilha, hein? C, também falecido. D, também falecido. Antes da morte de A. E aí A vem aqui e falece posteriormente à morte de B, C e D. Deixa eu ver que eu acho que tem mais alguém tentando entrar. Aí, agora foi. Quando eu aceito alguém, trava aqui para mim. Deixa eu interromper aqui de novo. E vai de novo. Então, B, C e D eram pré-mortos quando do falecimento de A. Só que B, C e D deixaram também aqui um filho cada. Então, B deixou um filho, C deixou um filho e D deixou um filho. E, F, G. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Estou tentando exemplificar e estou tentando ilustrar um pouco. A pessoa que terá direito de representação, ela representará esse falecido, esse pré-morto, dentro do quinhão que essa pessoa receberia. Então, no primeiro exemplo, o filho que era pré-morto receberia 1/4 dessa herança, ou seja, 25%. Como ele era pré-morto, ambos os filhos passaram a receber 2,5 e 2,5, porque eles representam a totalidade dos 25% que era o quinhão cabível a esse filho pré-morto. Aqui a gente tem um outro caso. Aqui a gente tem B, C e D, que são filhos de A, mas são filhos pré-mortos, ou seja, são filhos que faleceram antes de A. Mas eles deixaram, cada um, 3 filhos, respectivamente. B deixou o E, C deixou o F e D deixou o G. Quanto que será o patrimônio que cabe a cada um desses netos, dentro desse meu exemplo? Se a gente está trabalhando e exemplificando que a representação será perante o quinhão cabível a essa pessoa falecida, pré-morta, dentro desse meu exemplo, nós teremos uma divisão igualitária igual entre E, F e G. Então, E, F e G herdam 1/3 cada um. Por quê? 1/3 de E, que seria o terço cabível a B, 1/3 de F, que seria cabível a C, e 1/3 de G, que seria cabível a D. 1/3, 1/3, 1/3, 3/3, 100%, que é o patrimônio
deixado por esse falecido. Então, o direito de representação nada mais é do que isso. Uma outra questão que pode aparecer, e isso é muito comum, tanto é que meu professor de sucessões, que me perdoe, mas ele deu um exemplo em sala para mim, e esse exemplo eu acho que estava equivocado, que era em relação à renúncia, né? Porque imagine, existe uma possibilidade em algum momento em que, se uma pessoa renunciasse, como eu falei para vocês na figura da renúncia, esse patrimônio que a pessoa renuncia volta a integrar a herança. Então, se a pessoa que renuncia e o filho dele, a filha dele, pudesse exercer o direito de representação, existia a possibilidade, dentro de algumas modalidades, de existir um patrimônio maior para esse filho que renunciaria a essa herança perante os sobrinhos que estão usando ali o direito de representação. Então, imaginemos, se essa pessoa tivesse ali uma quantidade maior de filhos, enfim, a gente vai entender isso, mas esse meu professor tinha explicado dessa forma para mim, dessa possibilidade de direito de representação em relação à renúncia. Mas isto não existe, tá? Por quê? Porque a representação e a renúncia da herança, dentro de uma regra do artigo 1856 do Código Civil, vai falar para nós que o renunciante à herança, dentro de uma possibilidade, vai poder sim fazer a sucessão na outra pessoa. Ou seja, imaginemos aqui, e aqui tem o exemplo da Maria Helena Diniz, não confundam isso, tá? Se um dos filhos desse autor renunciar à herança, os seus descendentes, que são netos desse finado, não vão herdar por representação. Então, se o filho renuncia, os netos não herdarão por representação. Por quê? Porque o renunciante vai ser tido como estranho dentro dessa herança. Mas, e aqui tem um exemplo interessante, que é diferente desse primeiro exemplo, que o renunciante ele pode representar o de cujus, o seu pai, na sucessão de uma terceira pessoa, ou seja, seu avô, por exemplo, tá? Por quê? Porque quando você renuncia uma herança, você não está renunciando uma outra herança. Então, imaginemos aqui, você tem o seu avô, o seu pai e você. Você renuncia à figura do... Deixa eu desenhar isso daqui para ficar mais claro também. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Nós temos aqui, dentro de uma linha de sucessão descendente, ou seja, que é uma linha infinita, como vocês bem sabem, nós temos aqui 3 figuras, né? A figura... Vamos colocar mais uma aqui só para brincar. Vamos lá. Então, nós temos 3 figuras. Texto. A, B, C e D. Beleza? Então, vamos imaginar, vamos começar da seguinte forma. Vamos imaginar que B é a primeira pessoa a falecer aqui dentro dessa relação. B faleceu. Só que C, dentro das suas faculdades, vem aqui e renuncia o direito de receber a herança do seu pai, ou seja, de B. Então, C renuncia à herança de B. Poderia esse filho aqui... Vocês conseguem ver o meu cursor, a seta, dentro do quadro, ou não? Conseguem? Beleza. Então, esse filho C teria a possibilidade de representar o seu pai, que renunciou à herança de B, dentro do que é um responsável da herança de B? Não. Então, diferentemente do que o meu professor tinha me explicado, não, ele não pode, tá? Mas, imaginemos que vem a figura A e, posteriormente ao falecimento de B, falece também. Aí você me pergunta, mas se não renunciou o direito de B, ele poderia representar o pai quando do falecimento de A, que é meu avô? E sim, ele poderia. Por quê? Porque aqui a gente tem uma regra no artigo 1851 do Código Civil. Tá? Então,
a pessoa vai renunciar ao direito de uma pessoa que tinha ali, mas ela não renuncia perante a todas as possibilidades, tá? Cada caso é um caso, traduzindo para o português mais prático e mais simples o possível, tá? Então, nós temos a figura do direito de representação. A gente vai entender isso muito bem a partir de amanhã. Amanhã a gente vai começar a brincar com tudo, porque agora eu me sinto preparado para trabalhar inúmeros casos com vocês. Por quê? Porque eu já trabalhei toda a vocação hereditária, ou seja, a figura dos descendentes, dos ascendentes, do cônjuge, do companheiro, da concorrência entre companheiro, cônjuge, com descendente, enfim, a gente já está preparado para trabalhar aqui casos concretos e a partir de amanhã. Professor, Oi. No caso da renúncia, legalmente, não tem nada na lei que trate como fraude ao credor, né? Assim, não tem nada que proíba a pessoa renunciar à herança. Não. Mas, se o cara deve, a gente tem N casos aí que foi... Pode concluir, desculpa. Não, se o cara deve, a gente tem N casos Sim. de situações que é levado, né? Que foi má fé e tal, não sei o quê, e cancela até o inventário. Sim. Cancela tudo. Geralmente, como essa renúncia... Acho que foi até você que trouxe um caso dentro da aula passada, em que o cara renunciou dentro de um acordo com a irmã, porque depois ela passaria ali o quião dele, né? Só que aí apareceu outros irmãos, né? Enfim, dentro dessas possibilidades, é claro que se tiver uma fraude contra credor, se esse herdeiro ele tem dívida e o inventário judicial ou extrajudicial, dentro da possibilidade de você anular depois o extrajudicial, mas principalmente em se habilitar no judicial, é muito comum mesmo, Alisson. Então, existe sim essa impossibilidade de renúncia e essa reserva de crédito para credores dentro desse herdeiro que receberia uma parte, às vezes ele tenta fraudar os credores dentro de uma regra ali de renúncia, né? Então, sim, existe essa possibilidade. Ela é um pouco mais específica, mas é bom que você tenha uma vivência prática para trazer aqui, e aí eu ratifico, assim embaixo que você fala. Então, é exatamente dessa forma, tá? Nossa, não, imagina. Esse caso que eu te falei, ele é um caso concreto na minha cidade, lá em Minas, e eu quero ver se eu trago alguma coisa dele, assim que possível, porque a minha irmã até de lá que foi acionada para ver se advogava com o rapaz e tal, mas eu quero ver se é para a gente estudar, para ver a situação, entendeu? Sem dúvida. É uma das coisas que mais são interessantes é analisar esses casos concretos cabeludos, né? Então, óbvio, se você conseguir trazer aqui para a gente discutir, tentar construir até mesmo uma tese aí, a gente vamos discutir, cara. Acho que a melhor forma de construção didática e possível dentro do nosso ambiente é assim. Pega caso concreto, vamos esmiuçar e vamos discutir, porque como eu trouxe lá no exemplo, na questão de vocês do trabalho, já tem um povo já entregando para mim, e agradeço novamente a Janaína por me alertar que estava com problema lá no sistema. Os casos simples, que geralmente vai cair numa primeira fase da OAB, uma primeira fase de um concurso público, algo nesse sentido, vocês vão conseguir matar, por quê? Porque a gente vai trabalhar casos difíceis, casos em que a exceção grita. Então, se a gente conseguir matar casos em que a exceção grita, por óbvio, os casos simples nós conseguiremos resolvê-los sem maiores dificuldades. Mas, se for possível, Alisson, traga, porque vai ser uma honra. A gente pode até trabalhar aqui como uma possibilidade de um trabalho, enfim, vai ser muito legal. Maravilha? Deixa eu só fazer a chamada de vocês, já estouramos o nosso tempo. Vamos lá. Eu estou pelo notebook, então eu posso ir chamando vocês pelo nome, vocês vão abrindo o microfone rapidinho. A Aline está por aqui? Presente. A Alisson? Tá, claro. Presente. A Amábila ela me alertou que ela está com problema de internet. A Ana Karina está por aí? Então, né?
Antônio está aí também. Beatriz, desculpa, Beatriz, por demorar aí no aceite. Edilene está por aí. A Érica também. O Everson entrou. A Jade está por Boa aí. noite, professor. Janaína, boa noite. Presente. Cariza está por aí? Não, né? Kleberson está por aí também. A Laís entrou. A Maiara entrou. Presente. Mauro entrou. Pedro também. Pois bem, galera. Eu. Então, muito obrigado. Amanhã nós temos o mesmo encontro, no mesmo bate-horário, bate-canal. E nos encontramos amanhã. Bom trabalho a todos e fiquem bem. Até!